Questão 8. Dois carros foram submetidos a uma determinada avaliação de consumo de combustível e, para isso, cada um rodou X quilômetros em uma pista de testes. O carro A usou Y litros de gasolina e a média aritmética do número de quilômetros percorridos com o litro foi igual a 15. O carro B usou Y mais 2 litros de gasolina e a média aritmética do número de quilômetros percorridos com o litro foi igual a 12. Nessas condições, é correto afirmar que o número de quilômetros que cada carro percorreu nesse teste foi igual a... Bom, enunciado grande, né? Vamos tentar só frisar o que vai ser importante, né? Porque muita coisa aí dá para a gente jogar fora, né? Não vamos perder tempo com esse monte de informação. Então vamos lá. Bom, eles foram remetidos a uma avaliação de consumo de combustível e cada um rodou X quilômetros em uma pista de teste. Então, a gente tem aqui, ó, X quilômetros em uma pista. E o carro A, ele usou Y litros, tudo bem? E ele, fazendo a média aritmética, o número de quilômetros que ele percorreu com 1 litro foi 15. Então o carro A, né, com Y litros, fez 15 quilômetros, tudo bem? O carro B, com Y mais 2, o que quer dizer esse Y mais 2? Quer dizer que ele usou 2 litros a mais de gasolina a mais do que o carro A, porque o carro A gastou Y. Ele gastou Y mais 2, então ele gastou 2 litros a mais de gasolina. E a média aritmética dele foi igual a 12, né? Então ele fez 12 quilômetros por litro. Então eu quero saber agora o número de quilômetros que cada carro percorreu. Essa é a nossa pergunta aqui do enunciado, tudo bem? Então agora vamos pegar essas informações aí do carro A, do carro B, organizar para chegar aí na resposta. Então vamos lá. Para a média de quilômetros rodados por litro, temos as seguintes equações. Bom, se você pegar x dividido por y e igual a 15, o que é esse x e o que é esse y? Então vamos voltar lá. O x é a quantidade de quilômetros que cada carro rodou. Y é a quantidade de litros de gasolina que ele usou para rodar isso. Então, quando ele fala média aritmética é o quê? É você pegar o total de quilômetros, dividir pela quantidade de litros para saber quantos quilômetros por litro ele faz. Então, nosso X vai ser os quilômetros e o Y vai ser os litros de gasolina, que no caso é o nosso combustível. Então, se você pegar a quantidade de quilômetros e dividir pelos litros de gasolina, para o carro A dá 15, que foi justamente o que eu escrevi aqui nessa primeira equação. Na segunda, a mesma coisa. Eu vou continuar usando os mesmos x, porque eles rodaram a mesma quantidade de quilômetros, só que o carro B, ele usou 2 litros a mais. Então, ele usou Y mais 2. Então, ele fez 12 quilômetros por litro. Tudo bem? Bom, o que a gente pode fazer? Essas duas equações, elas estão, né? A gente tem do lado esquerdo, né, uma fração. Então, para a gente deixar ela, né, de uma forma mais linear, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar os denominadores dela e passar para o lado direito multiplicando, que aí a gente fica com uma equação assim mais, podemos dizer assim, na horizontal, ok? Então, por exemplo, o y lá que está dividindo x, ele passa para o lado direito multiplicando 15, vai ficar x é igual a 15y. O y mais 2 que está lá embaixo, vou passar para o lado direito também multiplicando 12, então vai ficar 12 vezes y mais 2. Como isso é uma soma, não esqueça de botar entre parênteses. Porque se você não colocar o parênteses, você vai esquecer de multiplicar o 2, tá? Lembra que como é uma soma, a gente tem que multiplicar todas as parcelas. Então, por isso que a gente faz a distributiva, ok? Então, vai ficar lá 12 vezes y dá 12y e 12 vezes 2 dá 24. Então, a gente tem a primeira equação reescrita, x é igual a 15y, e a segunda equação reescrita, x é igual a 12y mais 24. Tudo bem? Bom, a gente pode igualar essas duas equações, por quê? Porque os dois valores são iguais a x, que é a mesma quantidade de quilômetros rodados. Então, se x é igual a 15y e x é igual a 12y mais 24, qual que é a conclusão? Que 15y é igual a 12y mais 24, porque os dois valores são iguais a x. Então, igualando as equações, que foi justamente o que eu fiz aqui, ó, 15y é igual a 12y mais 24, equação do primeiro grau, letra para o lado esquerdo, número para o lado direito, 15y menos 12y, 13y, igual a 24. O 3 que está multiplicando o y
passa dividindo 24, y é igual a 8. Bom, a pergunta ainda não é o y, porque o que seria o nosso y lá, que a gente escreveu inicialmente nas duas primeiras equações? O y é a quantidade de litros, então quer dizer o quê? Que o carro A gastou 8 litros, tudo bem? E o carro B, ele não gastava 2 litros a mais, então se ele gastava 8 mais 2, ele gastou 10 litros. O que a gente agora vai fazer para descobrir o x, que é os quilômetros rodados, que é justamente a nossa pergunta, ó, que está aqui, ó. Eu quero saber quantos quilômetros cada carro percorreu. Para a gente fazer isso, o que a gente faz? Pega esse 8 e substitui em qualquer uma das duas equações, tanto na primeira quanto na segunda, né? Então a gente tinha a primeira lá, x é igual a 15y, então vai ficar o quê? 15 vezes 8, que vai dar 120. Se você quisesse ter substituído na segunda, a segunda o que era? 12y mais 24. Se você fizer 8 vezes 12, vai dar 96, e 96 com 24 também vai dar os mesmos 120. Tudo bem? Então, a gente fica aqui com gabarito na letra B. Letra B, 120. Tudo bem? Então, pessoal, estou tentando sempre seguir mais ou menos esse passo a passo. Pega o enunciado de matemática, grifa aquelas informações que são importantes. Para quê? Para quando você for fazer as contas, você não precisar ficar caçando aqueles valores do enunciado. Eles já estão ali chamando a atenção. Lógico que na sua prova você não vai ter uma caneta marca-texto, mas qualquer risquinho que você fizer embaixo desses números, na hora que você bater o olho já ajuda a você identificar mais rápido, para você não perder tempo nesse processo. E aí depois é organizar isso. E lembrando, né, pega a questão de matemática e já identifica mais ou menos qual que é o tópico dela. Essa aqui era uma questão de média, né? Não, até a palavra média aritmética ela já aparece bem clara aí, e é igualzinho que está escrito lá no edital de vocês. Então é bem fácil de identificar. Por quê? Porque aí você já tem mais ou menos um norte de o que você precisa fazer para resolver. Tudo bem? Então a gente fica por aqui. Obrigado e até a próxima aula.